Repórter Setorial está de volta. Em menos de 2 anos, mais 10 ministros já foram substituídos no governo Temer. A troca constante de nomes para os ministérios acaba trazendo transtorno para a administração. As recentes trocas de ministros do governo têm prejudicado a execução de programas do Planalto. O presidente Michel Temer assumiu depois do impeachment de Dilma Rousseff, o que, até aqui, totalizou o tempo de 1 ano e 8 meses. Nesse período, mais de 15 ministros foram substituídos. Hoje, o Planalto tenta, por meios judiciais, dar posse à deputada federal Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. Ela foi impedida pela Justiça de tomar posse do cargo. O impedimento é justificado, nas palavras do juízo, pela ausência de moralidade administrativa, já que ela responde a processos trabalhistas. O governo possui 28 ministérios. Só nos Ministérios da Justiça, da Cultura e na Secretaria de Governo, 3 ministros já passaram pela pasta durante a gestão de Temer. Há ainda ministérios nas mãos de administradores interinos, como é o caso da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, além da transparência. Em países europeus, a média de ministros que permanecem no cargo durante todo o governo é de 70%. Mas no Brasil, o percentual de ministros que cumprem o período de gestão não chega a 20%. Um exemplo de programa que foi prejudicado com a troca de ministério é o Plano Nacional de Segurança, que é coordenado pelo Ministério da Justiça. O programa foi lançado em janeiro de 2017 por Alexandre de Moraes, mas não consegue sair do papel. Um mês após o lançamento do plano, Alexandre de Moraes foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. Por isso, o deputado Osmar Serraglio assumiu a pasta, mas saiu quase 3 meses depois, quando foi substituído por Torquato Jardim. Hoje, o cargo de ministro é usado como moeda de troca entre o governo e os partidos políticos. É uma forma de manter a base aliada unida, visando a aprovação de propostas que interessam ao Planalto. As colônias de férias são a oportunidade de praticar atividades diferentes. Em Taubaté, elas ocorrem nos períodos da manhã e da tarde. Acompanhe. Conta pra gente, quais atividades estão sendo desenvolvidas aqui? As atividades elas são bastante variadas, de acordo com o interesse dos alunos. Então, nós temos atividades de dança, de teatro, de música, atividades artísticas e culturais, além das atividades esportivas e recreativas. E essas brincadeiras ajudam no desenvolvimento das crianças? Com certeza, né? Quando a gente pensa uma proposta de colônia de férias, além de garantir um espaço que seja seguro para a permanência desses alunos durante esse período de férias, e além de pensar em atividades que eles gostem, que sejam motivadoras, a gente também pensa em atividades que promovam o desenvolvimento do aluno de uma forma geral. E aí a gente pensa nesse desenvolvimento tanto no aspecto social, quanto no aspecto afetivo, quanto também questões que interferem até mesmo na própria aprendizagem escolar. Gisele, conta pra gente, quais unidades, quais escolas aqui da região está acontecendo a colônia de férias? Bom, são 2 escolas, aqui no Marlene Miranda e a outra escola fica no bairro do Santa Teresa. E quem quiser participar, ainda dá tempo, precisa fazer uma inscrição? Com certeza, ainda dá tempo, mas é importante fazer inscrição na própria unidade escolar que acontece a colônia. Então é importante que o pai ou o responsável da criança leve um documento da criança, né, uma certidão de nascimento ou RG e uma comprovação de escolaridade da rede municipal de ensino. Então qualquer aluno matriculado em qualquer escola da rede municipal de ensino pode participar da colônia. Muito obrigada, Gisele. Segue o repórter setorial. Mais de 1.000 pessoas tiveram que abandonar as casas em Santa Catarina por conta dos problemas causados pelas inundações. Na capital, 2 pessoas morreram em consequência das fortes chuvas. Pelo menos 3 pessoas morreram em decorrência dos desastres em Santa Catarina provocados pelas inundações. Segundo as autoridades, uma está desaparecida e mais de 1.000 tiveram que abandonar suas casas. O estado continua em alerta para os danos causados e para possíveis novos temporais. A orientação da Defesa Civil é que as pessoas saiam de suas residências apenas em caso de necessidade, principalmente na região metropolitana de Florianópolis e demais cidades do litoral. 2 mortes foram registradas na capital. Um homem que fazia a limpeza de um bueiro durante a madrugada sofreu traumatismo craniano após cair e um outro tentava atravessar uma enxurrada quando foi levado pelas águas. A expectativa de chuvas para o mês na capital catarinense
região mais crítica era de 200 milímetros. Com o aumento dos temporais, o volume pluviométrico de Florianópolis já atingiu os 400 milímetros. Que tal conhecer uma profissão por meio de cursos profissionalizantes? A Prefeitura de Caçapava oferece cursos rápidos e de graça. E para quem está desempregado, principalmente, a Prefeitura de Caçapava abre aí uma ótima oportunidade de conhecer uma nova profissão através de cursos profissionalizantes. Eu estou aqui com a Diane, que é coordenadora do curso profissionalizante, vai nos explicar melhor como isso funciona. Esses cursos são gratuitos, né? E como a pessoa pode participar e quais são esses cursos? Isso, nós temos 4 cursos diferentes, né? 2 na área de construção civil, que são encanador industrial, eletricista, instalador residencial e predial, e 2 cursos também como assistente administrativo e padeiro confeiteiro. Esses cursos são totalmente gratuitos, são aulas teóricas e práticas feitas aqui na Escola Profissionalizante da Prefeitura. Qual o tempo de duração deles? Os cursos eles têm 100 horas de duração, entre teoria e prática. Esses cursos, para se inscrever, é necessário que as pessoas se cadastrem no site do programa Via Rápida. E as aulas acontecem nesse local, aqui no prédio? Como é que é? Isso, as aulas acontecem aqui no Complexo Educacional Professor Edson de Freitas Ramalho, aqui da Prefeitura de Caçapava. Quem pode participar? Qualquer pessoa, principalmente quem está desempregado, é a oportunidade. Sim, a preferência é para as pessoas que estão em condições socioeconômicas vulneráveis, né? No caso, está desempregado, tem todo um cadastro que é feito nesse site e depois a seleção é feita pelo próprio site através desses critérios. Ele sai realmente preparado para o mercado? Ele sai com uma nova visão, realmente com uma nova profissão? Sim, esses cursos eles são de qualificação profissional, então eles já qualificam o profissional naquela função. Então eles saem sim com uma bagagem muito grande para já atuar no mercado de trabalho, tanto como prestador de serviços, né, empreendedor ou então conseguindo um emprego, uma colocação no mercado de trabalho. A gente falou com a Diane Borsi, que é aqui a coordenadora responsável por esses cursos profissionalizantes da Prefeitura de Caçapava. Uma oportunidade aí para você que está precisando conhecer uma nova função, uma nova profissão, para ter mais chances no mercado de trabalho. Segue o repórter setorial. Em Pindamonhangaba está acontecendo o projeto Verão. As piscinas dos centros esportivos do município estão abertas à população de todas as idades. E olha, aqui no Centro Esportivo do Araretama a piscina já está ficando cheia, hein? Nós vamos conversar melhor sobre esse assunto com a Maristela Guerreiro, que é gestora de natação. Olá, Maristela. Além aqui do Araretama, quais outros centros esportivos estarão com as piscinas abertas? Então, essa semana nós estamos com a piscina do Araretama e o Centro Esportivo João do Pulo, aberto para o projeto do Verão nas Piscinas. E até quando essas piscinas vão ficar abertas? Então, é somente essa semana, tá? A gente abriu essa semana e até sexta-feira, que é o projeto. A gente já atendeu na semana passada, né, as piscinas do Cidade Nova e Zito, e essa semana nós estamos com o Araretama e o João do Pulo. Qual o horário de funcionamento? O horário de funcionamento é das 14 às 18 horas, tá? Os interessados deverão comparecer com um documento. Os menores, a gente pede para os pais também vir acompanhando para poder fazer a autorização das crianças para frequentar as piscinas. E qual que é o traje permitido? O traje de piscina mesmo. Os meninos sunga, ou pode ser o short de banho, né? Aquele short de tactel, as meninas maiô, biquíni, topzinho, traje de piscina normal mesmo. Até os bebês também é permitida a entrada dos bebês, aí a gente só orienta as mães para trazer com a fraldinha, né, própria para a piscina. Maristela, agora fala pra gente quais são os cuidados que os pais têm que ter com as crianças, até mesmo os adultos que forem aproveitar essas piscinas. A gente tem toda uma equipe grande de monitores, a gente tem 2 salva-vidas em cada piscina, né, guarda-vidas, que a gente faz toda essa orientação para as crianças. A gente não permite que mergulhe, que dê mortal, a gente não deixa correr ao redor da piscina, então tem todo um cuidado. Os pais, a gente só pede para que fique atento aos pequenos, que às vezes eles vão de boia, então a gente pede para sempre ficar a 1 palmo das crianças, para que não fique muito afastado, né, mas por segurança deles. Mas a nossa equipe está todinha de olho e ao tempo todo a diversão aqui é garantida. Muito obrigada, Maristela. Então quem quer aproveitar o sol e esse período de férias é uma boa oportunidade. Segue o repórter setorial. Depois de passar 4 anos em queda nas vendas, o setor automobilístico no Brasil voltou a crescer. Segundo a FenaBrave, foram emplacados em 2017 mais de 2 milhões de automóveis.
No ano passado, as vendas de veículos novos subiram 9,23% no Brasil. O resultado aqueceu o setor, que passou por um período de 4 anos seguidos de queda, segundo o balanço divulgado pela Federação dos Concessionários, a FenaBrave. Segundo o órgão, em 2017, foram emplacados mais de 2.200.000 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. A alta nas vendas de veículos novos é em comparação com 2016, que agora pode ser considerado o pior ano da crise no setor. Foram 2 milhões de unidades vendidas, o volume mais baixo desde 2006, que teve 1.900.000 vendas. A FenaBrave afirma que o bom resultado do ano passado se deve à queda da inflação e dos juros, e à retomada da confiança em virtude do recuo da inadimplência. Mesmo com a recuperação, o mercado de modelo 0 km ainda está abaixo do que foi registrado em 2007. Nesse período, foram realizados 2.400.000 emplacamentos. A FenaBrave espera que a retomada continue em 2018, com um avanço de 12,6% em automóveis, 8,1% em comerciais leves, 9,5% em caminhões e 5,4% em ônibus. As falsas notícias divulgadas pelas redes sociais continuam a preocupar o TSE. Acompanhe agora no Repórter Setorial algumas dessas notícias falsas que já foram postadas. As fake news têm preocupado o Tribunal Superior Eleitoral. As eleições estão às portas e especialistas se reúnem para discutir o que pode ser feito para evitar a proliferação de notícias falsas. Nos últimos dias, dezenas de notícias falsas se espalharam na rede. Um exemplo é esta que diz que o deputado Jair Bolsonaro, que vai se candidatar às eleições para presidente deste ano, teria sido citado na Lava Jato. Um outro exemplo é esta manchete que diz que detentos do presídio de Papuda teriam prometido estuprar os corruptos que fossem enviados para o local. Acontece que, embora pareçam fáceis de serem identificadas, na prática milhares de pessoas compartilham estas notícias e fazem diversos comentários indignados, acreditando que, de fato, estas notícias são reais. Nesta fake news, por exemplo, o político Roberto Jefferson compartilhou um vídeo em que o MST teria prejudicado agricultores. Rapidamente, milhares de pessoas manifestaram revolta em relação ao movimento, mas a notícia não era verdadeira. Em um momento em que a tecnologia permite que as notícias se espalhem de forma tão veloz, a Justiça ainda estuda formas de coibir estes ilícitos, principalmente com a proximidade das eleições. O TSE também discute a implementação de normas específicas para responsabilizar os produtores de fake news. Também foi criado um conselho consultivo pelo tribunal contra as notícias falsas. E as notícias da nossa região você acompanha no Plantão da Redação. E vamos às informações. A Prefeitura de Pindamonhangaba pretende abrir um plano de demissão voluntária para diminuir gastos com a folha de pagamento. De acordo com a administração, dos 3.700 funcionários, 160 são aposentados e continuam trabalhando. O plano é economizar 11 milhões de reais por ano e será oferecido o valor de até 10 salários base para o servidor que aderir. O IPTU vai ficar 9,16% mais caro neste ano em São José dos Campos. Segundo a Prefeitura, o aumento é baseado na inflação projetada em 2017 e na valorização real dos imóveis nos últimos 4 anos. A expectativa da administração é arrecadar 211 milhões de reais com o imposto. O Repórter Setorial continua depois do intervalo.